Esse vídeo se propõe a fazer análise de 3 temas bem definidos para avaliação de História do Brasil Contemporâneo, né, da Faculdade de Licenciatura em História da UFRPE, tendo no seu primeiro tópico o sistema democrático brasileiro antes do golpe de 64, uma breve análise de seus aspectos, fatos políticos e sociais. O segundo tópico é uma provocação. O que o golpe de 1964 nos ensina sobre os dias atuais? É uma provocação para traçarmos ali um paralelo entre o que ocorreu no golpe e o que a gente vive hoje, que aquele golpe nos ensinou, e o que acontece hoje que nos conduz a refletir sobre os erros do passado, com alguns erros que também persistem no presente, né? E a terceira e última o terceiro e último tópico, ele trata de uma breve análise à luz do artigo de Lúcia Klimberg sobre os impactos da ditadura de 64, inclusive contra segmentos da própria direita política que forneceu subsídios de apoio ao golpe, né? O golpe empresarial militar de 1964, impondo graves violações a liberdades democráticas e parlamentares de aliados, inclusive. José Wilson Santana de Mendonça, Paulo Pesqueira, licenciatura em História, fazendo referência ao primeiro tópico, o sistema democrático brasileiro antes do golpe de 1964, aspectos, fatos políticos e sociais, tomando por base o artigo de Gomes e Ferreira, 2018, que contextualiza o período de 1945 a 1964 como uma fase de consolidação da democracia no Brasil, marcado pela existência da democracia do pós-guerra. Esse era um sistema que se mostrava vibrante, competitivo e operando com uma constituição democrática caracterizada ali pela liberdade de imprensa, pela legalidade dos partidos e etc. No entanto, era uma democracia que coexistia com graves tensões sociais e desigualdades, refletidas em intensos debates públicos sobre reforma de base que visavam a transformação da política agrária, da política educacional, e tudo isso também tinha muita resistência, né? Essas mudanças de base. Do ponto de vista político e social, o período analisado, né, 45 a 64, foi palco de fatos que tensionaram o sistema democrático brasileiro. A renúncia de Jânio Quadros em 61 e a subsequente crise no parlamentarista que cercou ali a posse de João Goulart ilustra a instabilidade institucional ocorrida, né? O governo Goulart, já no presidencialismo, aprofundou a polarização ao encampar abertamente bandeiras de reformas de base e mobilizar sindicatos e organizações populares. Esse cenário, somado à sua aproximação com setores da esquerda e as crescentes manifestações militares e de setores conservadores nacionais, como por exemplo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, criou um clima, né, de radicalização que serviu, né, como um pretexto perfeito para a intervenção militar, interrompendo ali a experiência nacional brasileira com a democracia no ano de 1964. O tópico 2 se apresenta como uma continuidade do 1, né? E se apresenta como uma provocação, né? Um questionamento. O que o golpe de 1964 nos ensina sobre os dias atuais, né? O nosso país vive, lamentavelmente, uma democracia de baixa intensidade, com uma elite dirigente autoritária, antinacional, né? Sabotadora do próprio país. Não é raro nós vermos esse tipo de atitude, esse tipo de conduta partindo das nossas elites dirigentes. Dentre os vários eventos que podemos relacionar entre 64 e a atualidade,
tem destaque pelo menos dois, né? O impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e, mais recentemente, a tentativa de golpe, né? Agora, o 8 de janeiro, o famigerado 8 de janeiro contra o atual governo. Consolida o modus operandi dessa elite, né? Sempre que o governo tenta promover reformas sociais ou reduzir desigualdades no Brasil, uma articulação entre setores conservadores, econômicos, midiáticos e militares reage para impedir que essas mudanças de fato ocorram, né? E esse roteiro é observado desde o golpe de 1964, foi reativado com narrativas de pânico moral, o descontentamento militar, né, com a Comissão da Verdade, o incômodo com as políticas de inclusão social, como a implementação de direitos trabalhistas para domésticas, que afronta ali as heranças escravocratas, né, do nosso país, e as políticas de cota, né, que são extremamente criticadas pelos setores, né, conservadores, né, de uma forma que a política de cota está sendo tão atacada de maneira que a universidade como um todo passou a ser atacada, né? Como se a política de cotas viesse a narrativa de que o nível, né? O nível universitário cairia, né? Que a narrativa hoje é totalmente fracassada, né? Os indicadores não apontam para essa direção, enfim. Nos anos mais recentes, esse golpismo, né, se manifestou com intensidade, evidenciando ali uma cultura política autoritária enraizada em setores das altas patentes das Forças Armadas, que talvez, pela falta de justiça na transição do regime, né, tenha essa leniência da democracia, né, com os abusos da ditadura militar, talvez seja um fator de fortalecimento, né? A sociedade civil, né, pode se retirar de qualquer momento. Eles imaginam que podem retirar, né, a democracia, que a democracia que a gente vive é uma concessão dada por eles. É lamentavelmente assim que pensam as altas patentes das Forças Armadas, né? E isso fica muito evidente na tentativa de golpe, pela insubordinação, né, que se presenciou a olhos vistos, né, o questionamentos infundados sobre as urnas eletrônicas, aquela conivência com os acampamentos antidemocráticos, né, que pediam ali abertamente, né, a implantação, né, de um regime de exceção, né? Então, assim, todas essas omissões, né, e a leniência com os atos violentos, né, como bloquear estradas e enfrentamentos retóricos até contra a polícia militar, né, contra a própria polícia militar, evidencia, né, que o que veio a ocorrer na Praça dos Três Poderes ali, né, a tentativa de golpe no 8 de janeiro, teve uma participação fundamental do setor militar, que ganhou em função, né, da falta de justiça na transição do regime, fôlego para fazer o que fez, né? O terceiro tópico se concentra em uma breve análise do artigo de Lúcia Klimberg sobre os impactos da ditadura de 1964, inclusive entre segmentos da própria direita que apoiaram o golpe, né? E frisando ali a violação das liberdades democráticas parlamentares na ocasião, né? As violações das liberdades democráticas dos parlamentares durante a ditadura militar, especialmente a partir de 1968, né, ocorre por meio de mecanismos legais de exceção que permitiam ali a supressão de direitos políticos e o afastamento sumário dos cargos eletivos. A suspensão de garantias democráticas foram impostas pelo
ato institucional número 5, né, o famigerado AI-5, né, editado em 13 de dezembro de 68. Esse foi o principal instrumento que legalizou as violações das liberdades democráticas no Brasil naquela ocasião. Apelidado de o golpe dentro do golpe, o AI-5 concedeu ao presidente da República poderes extraordinários, né, para, sob a alegação de estar ali protegendo a segurança nacional, suspender direitos políticos e caçar mandatos eletivos sem qualquer apreciação judicial ou possibilidade de recurso. Dentre as principais medidas, né, contra o legislativo, trazidas por esse macabro tão violento ato, né, tinha ali a suspensão do habeas corpus, né, a censura prévia à imprensa, a possibilidade de decretar o recesso no Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais. Dessa forma, o próprio Estado, por meio de seus atos, estava acima da lei, criando um ambiente de ilegalidade e arbitrariedade que tornava qualquer ato de oposição extremamente perigoso e poderia levar qualquer opositor facilmente à prisão e até à morte. No artigo, né, de Lúcia Klimberg, ela deixa bem claro que a repressão não se limitou apenas aos partidos de oposição ao regime, né? Mas atingiu também parlamentares de partido governista, como dito acima. Por exemplo, a Aliança Renovadora Nacional Arena, né, teve 33 deputados federais cassados, né? O executivo atingiu principalmente o MDB, que era o partido de oposição, mas um terço dos deputados federais cassados naquela conjuntura eram filiados ao Arena, né? Que era um partido que apoiou o golpe abertamente, forneceu subsídios para que o mesmo acontecesse, né? A ditadura militar empenhou-se em um rigoroso controle das atividades, discursos, votações, né? Até dos próprios aliados políticos, usando como justificativa ali até punição por traição, por desobediência ou indisciplina partidária, né? Esse esforço que o regime buscava para controlar, né, de maneira absoluta o destino da nação, exterioriza o quanto ele foi violento, né? O artigo é bem objetivo, didático, né, e necessário para os dias de hoje, né? Porque esse artigo deveria, inclusive, na minha humilde opinião, ser uma matéria obrigatória para os legisladores que ocupam o Congresso Nacional atualmente. Porque, recentemente, nós vimos uma quantidade enorme de parlamentares clamando por um golpe de Estado, clamando por um sistema fora da democracia, né? E esse artigo, né, de Lúcia Klimberg mostra de forma cristalina que esse controle que os aliados político-partidários de um eventual golpe de Estado pensam que tem, eles não têm. Porque a partir do momento em que as regras democráticas são retiradas, o que sobra é a barbárie.